Olá gente, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia. Nesse momento vamos estudar os capítulos 5 a 7 do livro de Levítico. Para muitos crentes, esse livro de Levítico é tão pouco visitado quanto o deserto onde Moisés provavelmente o escreveu. Muitas pessoas se perguntam qual é a importância de estudar sacrifícios que não precisam ser feitos nos nossos dias, qual é a importância de estudar dietas que não precisam ser observadas nos dias de hoje, ou qual é a importância de estudar preceitos que talvez a gente não aplique também nos nossos dias. Será que esse livro de Levítico poderia nos ensinar alguma coisa importante? Eu digo para você que certamente você vai aprender muita coisa importante para os seus dias. Certamente esse livro é proveitoso, porque em 2 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então, é importante entendermos aqui cada um dos sacrifícios que estão contidos nesse livro de Levítico, e nós vamos nesse vídeo fazer um resumo básico daquilo que está no capítulo 7, versículo 37, onde nós temos, em resumo, 6 principais sacrifícios e vamos aprender um pouquinho a respeito de cada um deles. Cada um tem um significado especial, cada um tem uma forma de ser feito. O primeiro desses sacrifícios era o holocausto. A Bíblia diz que o animal oferecido no holocausto deveria ser inteiramente consumido no altar e ele servia como uma expiação pelos pecados daquela pessoa que estava ofertando. Nós precisamos entender que essa oferta, em linhas gerais, servia para aplacar, para acalmar a ira de Deus sobre o pecado, para de alguma forma restaurar a comunhão, restaurar o relacionamento entre um Deus santo e um homem ou uma mulher pecador ou pecadora. Sabemos que essa restauração vai acontecer de uma forma plena somente em Jesus Cristo, porque os sacrifícios da antiga aliança simplesmente cobriam o pecado, simplesmente acalmavam a ira de Deus sobre o pecado, até o momento onde finalmente o sacrifício perfeito seria feito. O segundo sacrifício que eu quero ressaltar com vocês aqui é a oferta de manjares, ou oferta de cereais em algumas versões. De fato, essa oferta era feita com grãos ou cereais e era normalmente uma resposta de gratidão ao Senhor. Por exemplo, quando uma oferta de holocausto era aceita. Geralmente se usava flor de farinha, se usava azeite. Uma parte dessa oferta era queimada e a outra parte ficava para que os próprios sacerdotes que administravam aquela oferta pudessem comer. Havia uma oferta específica chamada de libação e essa oferta era uma oferta de bebida, normalmente vinho, que era colocada sobre a oferta de manjares e normalmente simbolizava alegria, como você pode ver em Levítico 23, 13. A terceira oferta que eu quero ressaltar com você é a oferta pelo pecado. Essa oferta pelo pecado era uma oferta de purificação, como está no capítulo 4 de Levítico. Era feita para limpar alguém de pecados não intencionais ou mesmo de uma impureza cerimonial, se a liturgia não fosse feita de uma forma adequada, de acordo com os protocolos da lei. É interessante observar também que o propósito dessa oferta era manter o tabernáculo livre do pecado dos homens, para que a presença de Deus continuasse naquele lugar e continuasse entre o seu povo que estava ao redor do tabernáculo. A quarta oferta que eu quero ressaltar aqui com vocês é a oferta pela culpa. E é interessante percebermos a diferença, porque muitas pessoas confundem a oferta pelo pecado com a oferta pela culpa. Na oferta pela culpa, nós estamos falando de pessoas que precisavam ofertar, precisavam fazer um sacrifício por causa de pecados relacionados à ignorância e à fraude. E tem um detalhe importante aqui nessa oferta, porque a pessoa não apenas fazia uma oferta ao Senhor através do tabernáculo, através do sacerdócio levítico, mas essa pessoa também precisava restituir aquela pessoa que estava sendo fraudada com 1/5 a mais. E esse princípio é interessante
porque mostra que quando nós fazemos um dano ao nosso irmão, não basta apenas termos o perdão de Deus, nós precisamos buscar a reparação do dano do nosso irmão. Se alguém, por exemplo, roubava algo, ele precisava fazer a oferta pela culpa, mas ele precisava devolver o valor que ele roubava e acrescentar 1/5 desse valor. Vemos na vida de Zaqueu nos evangelhos como ele excedeu isso e ele disse: se de alguém defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Ele estava fazendo uma alusão de uma forma abundante a respeito da oferta pela culpa. A quinta oferta é a oferta de consagração. E essa era feita pelos sacerdotes quando se dedicavam ao Senhor. A gente vai falar mais sobre ela em outro vídeo, mas eu quero ressaltar aqui a sexta oferta, que era chamada de oferta pacífica. Era uma oferta voluntária com relação ao ofertante, onde o sacerdote, o ofertante e os seus amigos comiam juntos e poderia durar 1 ou até mesmo 2 dias. Essa oferta poderia ser feita, por exemplo, por ações de graças. Essa oferta poderia ser feita por causa de um voto ou mesmo de uma forma voluntária, ou até mesmo uma chamada oferta movida, que era uma oferta de apresentação, de dedicação de algo ou de alguém ao Senhor. Como as ofertas, os sacrifícios tiveram o seu cumprimento em Jesus Cristo, a Bíblia diz em Hebreus 10, do 1 ao 8, que não há mais necessidade de fazermos da forma que eles faziam. De fato, depois de Jesus sacrificar a sua vida na cruz como o sacrifício perfeito, o próprio templo onde os sacrifícios eram feitos no ano 70 depois de Cristo foi destruído. Nunca mais se fizeram sacrifícios com animais, porque eles não eram mais necessários. Deixa os teus comentários aqui, se ficou alguma dúvida, algo que marcou você, curte, se inscreve no canal, compartilha e usa a hashtag Bíblia todo dia. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar dos capítulos 8 a 10 de Levítico.